Centro Espírita, o palestrante Marcel Mariano, da FEB de Salvador. Marcel é conferencista internacional e orador espírita, é natural de Juazeiro, bacharel em Direito pela UFSAL, professor licenciado em História pela Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, Pernambuco. É assistente jurídico do menor lotado na primeira vara da Infância e Juventude em Salvador. Funcionário público concursado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ex-diretor de Integração Federativa da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia. É médium, expositor espírita, trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, Salvador. Então, com vocês, Marcel Mariano, com os aplausos. Excelentíssimo senhor prefeito municipal desta cidade, Elmo Vaz, digníssima primeira-dama, Senara, demais autoridades presentes ou constituídas, amigos, amigas, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Nossos votos cordiais de muita paz. Conta-se que o apóstolo Pedro, o filho de Barjonas e pescador de Cafarnaum, resolveu visitar o Rio de Janeiro e, se valendo de fluidos extraídos da Floresta da Tijuca, do Jardim Botânico, materializou-se completamente. E no porte que lhe era habitual, usando uma túnica estamenha, cabelos à nazarena, alpercatas presas à panturrilha por finas tiras de couro, Simão Pedro começou a percorrer alguns bairros de Copacabana em direção à praia famosa. Trazia na mente o endereço de alguns cristãos cariocas que ele havia consultado no livro do Reino dos Céus e tinha profundo interesse em examinar a quantas andava a mensagem de Jesus no coração das criaturas humanas. Percorrendo um quarteirão, eis que ele foi avistado por transeuntes e motoristas que acharam aquele homem profundamente estranho, inabitual, como a recordar o profeta Gentileza. Aquele homem que havia nascido na cidade de Niterói, sido comerciante, casado com 2 filhas, e no dia 16 de dezembro de 1961, quando o circo americano pegou fogo no centro de Niterói, ceifando a vida de mais de 600 crianças, num tenebroso incêndio, eis que ele se deu conta de que a esposa e as 2 filhas tinham sido carbonizadas naquele sinistro. Ele abandonou Niterói, tomou da balsa, atravessou a Baía da Guanabara e foi para o Rio de Janeiro. Ali nas ruas do Rio, ele se transformaria no profeta Gentileza. Um homem que caminhava de túnica pelas ruas, escrevendo frases de amor e distribuindo flores aos motoristas de ônibus, de táxi e de automóveis
pedindo a todos que semeassem a esperança e espargissem a alegria. Tornou-se famoso no Rio ao deixar 57 frases escritas nas paredes da ponte Rio-Niterói. Hoje essas frases foram tombadas pela prefeitura como patrimônio cultural da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. À semelhança do profeta Gentileza, Simão Pedro percorria o quarteirão absolutamente alheio à movimentação de carros, quando avistou uma igreja católica. Para ali se dirigiu e, batendo levemente na porta da casa paroquial, a viu ser aberta por um sacerdote que perguntou: quem é o senhor? Eu sou Simão Pedro, o pescador de Cafarnaum, o filho de Bar Jonas. E o que é que o senhor deseja? Eu gostaria de conversar com algum sacerdote desta igreja para obter notícias da mensagem de Jesus na terra. Aguarde só um instante, seu Pedro. O sacerdote, impressionado com aquela figura, foi ao interior da casa paroquial e chamou outros sacerdotes e 2 sacristãos, que volveram à porta e atenderam aquele homem, perguntando uma vez mais: quem é mesmo o Senhor? Eu sou Simão Pedro, o filho de Cefas Bar Jonas, aquele que traiu Jesus por 3 vezes, não obstante por ele advertido. Pois não, seu Pedro. É que a nossa igreja, nossa paróquia é muito modesta, e o nosso asilo para alienados mentais fica em Teresópolis. Mas se o senhor for ali na delegacia do bairro, o delegado já está instruído em fornecer ao senhor um atestado de pobreza. Com o atestado de pobreza, o senhor volta aqui e encaminharemos o senhor para o abrigo, onde o senhor será medicado da sua alienação. Mas, amigos, eu não sou louco. Seu Pedro, eu sou um homem muito ocupado. Eu sou o padre da paróquia. Eu não tenho tempo de conversar com o senhor. Vá à delegacia, pegue o atestado de pobreza com o delegado e volte aqui. Depois disso atenderemos o senhor. E ele, que nem havia entrado, viu a porta girar o trinco. E Pedro se viu na calçada, absolutamente solitário. Descendo mais 2 quarteirões, deu-se conta que estava diante de uma igreja evangélica, onde um rapaz tomava conta do jardim, podando a grama. Eis que ele se anuncia. O rapaz se levanta, vai ao interior da nave da igreja reformada e chama um pastor e 2 presbíteros, que volvem e o indagam: quem é mesmo o senhor? Simão Pedro, para vos servir. E o que é que o senhor deseja? Eu gostaria de informações sobre como a mensagem de Jesus está tocando o coração da criatura humana atualmente na terra. Seu Pedro, eu sou pastor dessa igreja. A nossa comunidade está muito longe de construir o nosso hospital para alienados mentais. Mas domingo tem culto. E se o senhor vier no domingo às 10 horas da manhã, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos invocar Jeová. E Jeová vai libertar o senhor. Agora eu não tenho tempo, seu Pedro. Me dê licença. Voltou para dentro da igreja e Pedro se viu a sós. Desceu mais uma rua e encontrou uma casa espírita. Bateu na porta e dentro dela saíram 3 pessoas, 3 homens, o presidente e 2 trabalhadores voluntários. Meus amigos, eu sou Simão Pedro, o filho de Bar Jonas. Eu gostaria de notícias dos cristãos na terra, como estão se movimentando para divulgar a mensagem de Jesus. O
O presidente olha para um rapaz, olha para o outro e pergunta, de canto de boca, o que é que vocês acham? Obsessão evidente. Pobre coitado está sob manipulação de entidade vulgar. Ah, se tivéssemos um médium vidente aqui, veríamos a entidade obsessora, atrairíamos ela. E você, o que você acha? Ah, este tipo é inabitual. É a chamada obsessão ambulante. Ele anda pelas ruas. Seria um excelente material para exame de criptestesia indireta, tentando demonstrar a intimidade com Charles Robert Richer, o pai da metapsíquica. O presidente se dirige para ele e diz, seu Pedro, sexta-feira que vem nós temos desobsessão às 20 horas. Venha que a coisa vai melhorar. Sexta, às 20 horas. Mas amigos, seu Pedro, a gente tem muita coisa para fazer, não tenho tempo de atender o senhor. Sexta-feira, 20 horas, a coisa vai melhorar. A porta é fechada. E Pedro se vê só, outra vez, na praia de Copacabana. Rumando agora para o calçadão famoso, irmão X, Humberto de Campos Veras, que narra esta crônica, afirma que ao chegar ao calçadão, diante da praia, imortalizada por Vinícius de Moraes, Tom Jobim e outros, em músicas ontológicas da bossa nova, eis que Simão Pedro contempla onde o mar se casa com o céu muito azul, e deixando lágrimas descerem copiosas do rosto, a se perderem na barba hirsuta, Pedro apenas exclama entre o lamento e a melancolia: Senhor, onde estará na terra pulsando o coração de teus aprendizes? Volvendo aqueles dias inolvidáveis do aparecimento do Espiritismo na Terra, que também foi um sábado, 18 de abril de 1857, às 10 horas da manhã, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio faria publicar 220 exemplares de O Livro dos Espíritos, primeira edição. Apenas 501 questões. Em meia página, a pergunta. Na outra metade da página, a resposta. O impacto foi grande na sociedade cultural da Cidade Luz, porque às 2h20 da tarde, todos os exemplares haviam sido adquiridos por mãos e olhos ávidos de intelectuais, de professores, de pessoas do povo, de banqueiros, de estudantes, que tinham profundo interesse naquele título, O Livro dos Espíritos, em que estavam enfechadas as diretrizes do edifício doutrinário da doutrina, que surgia da mediunidade, evocando as tumbas vazias, de onde os seus proprietários dos ossos cansados e esfacelados, rumando para o pó, volviam pela mediunidade de sensitivas extraordinárias, para proclamar que a morte não é o fim. Até ali, a psicologia que estivera presa na filosofia, até libertar-se em 1859, ante as investigações de Paul Pierre Broca, no Hospital de La Bicêtre, dentro da Universidade La Salpêtrière, ou a Universidade de Paris, que parece uma cidade dentro da cidade, Paul Pierre Broca demonstraria de que nem todas as funções estão encerradas em órgãos, e que por isso mesmo a psicologia precisava libertar-se da filosofia para começar a investigar a matéria-prima de Deus, que é a mente, que é o espírito. 2 anos antes, o Espiritismo, em 57, apareceria no mundo
no cenário cultural, filosófico e teológico da Terra, abrindo um campo novo na grande evolução do pensamento antropossócio-psicológico da criatura humana. O professor Rivail, desde aquela primeira terça-feira de maio, dia 8 de 1855, até abril de 1857, investigaria de maneira absolutamente rigorosa e fria, com método científico inusitado, as comunicações ultratubas, para constatar de que o berço não é o começo da vida e o túmulo não a encerra. O berço é um portal para o espírito voltar à matéria, e a desencarnação é a alforria, é o habeas corpus, o HC, que libera o indivíduo para sair do invólucro material, do estojo de ossos, para retornar à pátria de origem, de onde se apartou, para viver a fascinante experiência do corpo. Então o indivíduo vem antes, o indivíduo vai depois. A primeira grande tarefa do Espiritismo na Terra foi matar a morte, decretar o óbito desta figura caricaturada, que a humanidade figurou como sendo uma mulher negra, vestida de uma túnica preta, portando nas mãos uma foice. Na verdade, esta é uma figura mitológica, porque ela nos remete a Caronte, o barqueiro da morte dentro da mitologia grega. Segundo a mitologia, Caronte era um esqueleto vestido de negro, com uma grande túnica, que havia sido colocado pelos deuses em uma jangada rústica, navegando pelo rio Estígio. E Caronte se aproximava com sua jangada e com a imensa vara que tocava no fundo do rio. E ele se aproximava da margem para recolher os que morriam. E toda pessoa que morria na Grécia, segundo a tradição daquele povo, deveria ser enterrado com uma moeda sobre a língua, para que quando chegasse no além, abrindo a boca, tirava a moeda e pagava a travessia a Caronte, que recolhia a moeda. A pessoa subia na jangada, o morto, e ele transportava da morte para outra margem, que era a imortalidade, que não tinha moeda, nem estava no mundo dos vivos, nem estava no mundo dos mortos, permanecia numa região de transição. Como Caronte se modernizou na atualidade, ele também já aceita vale transporte. Pelo que a mitologia resgatou este personagem e o transportou para a cultura pagã, para a cultura cristã, e a morte passou a ser desenhada como um meirinho, um oficial de justiça, que leva ao indivíduo uma ordem de despejo do corpo, por falta de pagamento. E o indivíduo é obrigado a evadir-se da matéria, do estojo de ossos, onde se enclausura desde a maternidade até a decomposição cadavérica ou a inumação, volvendo ao mundo espiritual. A morte não acrescenta um grama de sabedoria, nem retira. Ela apenas leva o indivíduo como o indivíduo é, sábio ou estouvado, lúcido ou demente, portador de despautérios ou criterioso. A morte é apenas um transporte para que o indivíduo saia da matéria densa e adentre-se à matéria quintessenciada. Precisava-se que fosse investigada mais detidamente, porque ao longo dos anos e dos séculos e dos milênios, foi ela revestida de mistérios, como sendo uma passagem para 4 estados post-mortem absolutamente fechados, blindados, hermeticamente fechados. Se o indivíduo é nobre, digno, de conduta diamantina,
Ele recebe como prêmio a entrada no céu. O céu, desde as doutrinas príscas, Zoroastro, desde os conceitos mais antigos dos judeus, da cultura hebraica, atravessando a cultura cristã até os nossos dias no Ocidente, o céu seria uma instância de delícias, de prazer, de felicidade. E para a cultura ocidental, nitidamente marcada pelo catolicismo romano, o céu é uma paisagem monótona, porque é todo branco, não tem outra cor. Pedro fica na porta como chaveiro. Na verdade ele era pescador, deve ter feito um curso no Sebrae e mudado de profissão. Agora ele é chaveiro. E ele fica na porta do céu, abrindo a porta para que os indivíduos adentrem o céu. E depois Pedro tranca a porta do céu, impedindo de que aquele ser nobre e virtuoso saia, o que dá a ligeira condição do céu ser um cárcere privado. O indivíduo entra e não pode sair. Ali só tem virtuosos, mas qual a vantagem do indivíduo portador de virtude viver entre outros portadores de virtudes? O que é que se espera do remédio? Que desça a planície, onde graça a epidemia, a peste, a miséria, a doença, e socorra os que estão morrendo. O que se espera da luz? Que vá ao vale de sombras e esbata a escuridão, espargindo claridade. A questão da virtude é descer aos infernos. Se espera que a estrela, com o seu brilho distante, atravesse todo o espaço, viajando a 300.000 quilômetros por segundo, e penetrando o pântano, possa iluminar o batráquio e a bactéria, retirando-se do pântano com a mesma beleza e pureza com que se projetou do foco principal. Eis que o céu, o indivíduo não tem nada para fazer. Qualquer um de nós aqui tire 30 dias de férias, que as leis nos consagram, e fique em casa sem fazer nada. Com 15 está alienado, com 20 dias enlouquece, porque somos feitos para trabalhar. Quem tira férias, viaja, passeia, programa uma excursão, faz uma coisa diferente, entra numa academia, aprende um idioma, vai fazer um curso de violão, muda de atividade, mas não fica parado em cima de uma cama assistindo Bob Esponja. O indivíduo se mobiliza. Imagine qualquer um de nós chegar no céu e dizer: quanto tempo eu vou ficar aí? Pela eternidade. Fazendo o quê? O mesmo que os peixes fazem. Nada! E qual é a música que eu vou ouvir no céu o tempo todo? Canto gregoriano e música clássica. Mas todo mundo sabe que depois de 100 anos ouvindo Beethoven, Chopin, Mozart, Vivaldi, Luigi Boccherini, Tchaikovsky, Bizet, qualquer um de nós entraria em paranoia e dizer: Olodum, Pissirico, Pablo, eu quero sofrência, rocha, pelo amor de Deus. Ninguém suportaria. A opção 2 é ser mau, é ser infeliz, perturbador e descer aos infernos para ali rentear com Satanás na segunda instância, que também é perene. Toda a teologia proclama de que quem entra no inferno sem a remissão dos pecados, sem a extrema unção do inferno, não sai. Mas seria Deus menos sábio do que os nossos legisladores? Porque em nosso país, conforme prevê o Código Penal, para todo delito há uma pena. Quanto mais grave o delito, mais grave a pena. O indivíduo que rouba ou que furta para comer, o Código Penal brasileiro classifica como furto famélico e dá autoridade policial
que é o delegado, o direito de isentar o infeliz da pena, porque ele apenas correu atrás da sua sobrevivência. Se na terra somos capazes de educar um filho, se na terra somos capazes de perdoar o companheiro que se equivocou, a companheira que translocou no momento passional, se somos capazes de ofertar ao aluno que se transvariou no estudo a chance de repetir o estudo, seria Deus menos misericordioso do que os seus próprios filhos? É uma interrogação teológica para quem quiser responder, sejamos nós ou os internautas. Será que Deus, tomado de ira, de vingança, tomando um filho que não teve chance de educar-se, de beber nas fontes acadêmicas, escolares, de conhecer o bem, e porque se equivocou num crime na terra, lançá-los às hienas infernais, aos tártaros, ao inferno cristão, onde ele então padecerá uma pena infinita por um delito menor. O indivíduo penetrará o inferno de labaredas, de calor, de fogo, de escuridão, a presença de demônios o atazanando o resto da vida.